Olá, sou o Rick Sanchez e isto é o J-Speak. Sabem, há algo no ar em Moscovo. Vou começar com imagens. Observe isto. Reconhece esses indivíduos? Aquele é o Jared Kushner. Nada mais, nada menos que Jared Kushner. Lembram-se de que o presidente sugeriu enviar o genro para cá? Pois bem, é o Jared Kushner prestes a encontrar-se com Vladimir Putin e Steve Witkoff. Estão a receber uma visita guiada de Moscovo por ninguém menos que Kirill Dmitriev. Dmitriev, como sabe, tem estado em Washington a tratar de assuntos entre os ICIWA e a Rússia. Ele aparece na Fox News e na CNN. Mas aqui estão estes dois homens do setor imobiliário a visitar uma cidade que, tenho a certeza, os surpreende porque é super limpa, com edifícios bonitos, muito europeia, com muito trânsito, muitos negócios e sem crime, sem abrigo e sem problemas de droga. E provavelmente estão a ter uma ideia ao verem tudo isto com o Sr. Dmitriev, percebendo as oportunidades em Moscovo. E digo isso porque estive com o Sr. Dmitriev há alguns dias num evento semelhante, onde também havia investidores dos Estados Unidos e pessoas da Câmara de Comércio Russo-Americana aqui em Moscovo, a falar sobre as relações entre os EMIUEWA e a Rússia do ponto de vista empresarial. E há algo a acontecer aqui neste momento que estou a observar e acho que é quase como uma união. Quero dizer, está obviamente ainda na sua infância, mas há conversas sobre a reestruturação das relações entre os EMIUEWA e a Rússia, e principalmente do ponto de vista empresarial. A verdade é que a Rússia tem mais hidrocarbonetos que qualquer outro país e quer partilhá-los, procurando relações com empresas do EUA. E sabe que a Exxon e outras estão ansiosas por regressar a este mercado. Será isto um sinal de que talvez as sanções vão desaparecer como parte deste novo acordo que Trump está a propor para parar a guerra na Ucrânia? Olhe, há muito a acontecer aqui e é fascinante de observar. Na verdade, aqui está Kirill Dmitriev recentemente. Leite, se puderes, coloca isto aqui de Kirill Dmitriev a falar. Estou a filmar com o meu iPhone. Depois falei muito com ele. Parece que ele vai juntar-se a mim porque respeita e gosta do nosso programa. Acha que dizemos a verdade. Eu também acho. Tentamos. Ouçam o que ele disse ao grupo de investidores americanos e outros interessados em negócios na Rússia. Ótimo jantar. Divirtam-se. E esperamos que continuem a apoiar um diálogo positivo entre a Rússia e os EMIUEWA com os vossos sucessos, com exemplos dos vossos negócios a prosperar neste mercado importante. E mais uma vez, o espírito de positividade e diálogo prevalecerá. Muito obrigado. Então, esse é o Kirill Dmitriev. Entretanto, o Sr. Putin também tem se reunido com investidores de todo o mundo que têm chegado à Rússia à procura de oportunidades de negócios. Ele destacou que a Rússia tem uma taxa de desemprego de 2,2%, o que, em geral, é um ambiente de negócios muito positivo agora na Rússia, apesar do que se ouve do Ocidente e assim por diante. Mas aqui tem uma conversa com Larry Wilkerson. Larry Wilkerson, como sabe, foi chefe de gabinete de Colin Powell. Tenho entrevistado Larry Wilkerson desde que estava na CNN há muitos anos e, com a fundação e tudo isso em Moscovo, decidi trazer o Larry para esta conversa. Ao passarmos para o Larry, lembro-vos que, se puderem ajudar, seria útil, dado o que fazemos aqui. Subscreva, partilhe e dê um gosto, especialmente a subscrição. Isso ajudaria muito se gostar do que fazemos. Se não, não o faça. Isto é J-Speak. Sou Rick Sanchez. Agora a conversa com Larry Wilkerson. Permita-me apresentar Lawrence Wilkerson. Os amigos chamam-lhe Larry e eu vou chamá-lo de Larry. Ele foi chefe de gabinete do secretário de Estado dos Samuel Colin Powell. Ele é dos homens mais inteligentes que conheço para isto. E ele é bom o suficiente para se juntar a nós agora. Larry, acabamos de receber este vídeo. Ouvimos o presidente da Rússia falar sobre oportunidades de investimento. O que achas disso, meu amigo? O que vês nestas perspectivas? Acho que estamos a ver exatamente o que o New York Times, a Grey Lady, o jornal muito estimado, mas não muito estimado nos dias de hoje, chamou ontem numa coluna de uma dissonância notável.
Quando li, eu disse, achas? E eles continuaram a falar sobre, por exemplo, Hernandez e o seu perdão a um traficante de droga condenado e Nicolás Maduro, provavelmente nem sequer um traficante de droga e uma frota de guerra ao largo da sua costa. Mas isto é ainda mais notavelmente dissonante na minha mente. Contudo, não é. E não é pelas razões que você mais ou menos elucidou nas suas observações. Trump está interessado em restabelecer a relação financeira entre Moscou e Washington, ponto final. Foi por isso que falou do genro? Acho que sim. Onde Jared vai Donald Trump e o seu motivo de lucro. Sim, achei interessante. Entendo o Witkoff e o Sr. Witkoff. Ele tem negociado com o Sr. Putin há muito tempo, então já tem uma relação. Mas o facto de ele estar a fazer esta visita e Jared Kushner estar a acompanhá-lo fez-me pensar. E, a propósito, não há nada de errado em dois países capitalistas falarem em termos capitalistas. Quero dizer, desde que não vendam nada. Mas não há problema em Putin dizer que temos mais hidrocarbonetos aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Se quiser ajudar-nos a lidar com esses hidrocarbonetos ou investir, venha daí, querido. Absolutamente. Potencialmente tem razão. Neste momento, a Venezuela está no topo da lista das reservas de petróleo conhecidas. Mas tem razão, e penso que é. Desde que se desdobre em outras questões substantivas, não tenho problema com os aspectos capitalistas. E a questão substantiva mais importante são as armas nucleares. Acho que Trump sabe, sei que Putin está, e espero que seja algo que abordemos nestas conversas, que de outra forma seriam só negócios. Estive na Crimeia e posso dizer-te que, quando lá estive, Larry, foi realmente difícil encontrar alguém que me dissesse que não quer ser russo. Eu literalmente diria, olha, podemos fazer isto fora da câmara, pode sussurrar-me, seja o que for. Tenho a impressão de que tanto no Donbass, onde não estive, mas na Crimeia, onde estive, as pessoas nessas regiões veem-se como russas, identificam-se como russas, falam russo, frequentam igrejas russas. Gostam do que a Federação Russa oferece em licença de maternidade e planos de saúde, e essas coisas que são exemplos concretos de algo que melhora suas vidas. Então, quão audacioso acredita que foi o Sr. Trump ao declarar que a Crimeia e o Donbass pertencem à Rússia? Esse é o início. Eu estava a reconhecer a realidade dos factos. Creio que se recorda que logo após a anexação da Crimeia pela Rússia, aproximadamente 95% dessas pessoas afirmaram que concordavam. O referendo que ocorreu posteriormente. Sim, depois diminuiu um pouco. E disse a mim mesmo e também a outros naquela altura, apenas aguardem até observarem a diferença. Vai demorar até que Putin e os russos mostrem a diferença, mas haverá uma diferença e as sondagens subirão outra vez. Acredito que isso também ocorreria nas regiões predominantemente russas da Ucrânia. Penso que observaremos isso acontecer ao longo do tempo. Então, Trump reconhece a realidade. Agora, os europeus são os únicos que se recusam a ver a realidade. Isso deve-se, em parte, ao facto de não conseguirem organizar-se. Ou será porque são só gananciosos? Quero dizer, não querem que a guerra acabe porque a guerra lhes dá dinheiro. Não sei bem como. Acabei de ver as ações de todos os fabricantes de armas europeus. Subiram 137% nos últimos 2 anos, mas desde que Trump começou estas conversações sobre paz, aparentemente desceram cerca de 8% em média. O que é que isso lhe diz? Bem, isso diz que não estão a ir tão bem como os nossos, com certeza, porque olhei para Lockheed Martin e os outros 5 fabricantes de armamento no outro dia e os preços são simplesmente. Ou as suas ações e os seus lucros estavam simplesmente fora de série. Algo como 12,5% na última década, o que é impressionante quando se olha para o retorno médio de algo assim. Estão a ganhar dinheiro a rodos e, como resultado, procuram mais guerra. Deem uma frota longe? Venezuela, BAE Systems do Reino Unido e Stockmark, a empresa da Alemanha, e Leonardo de Itália, e não me recordo do nome da empresa de França. Estas são todas empresas realmente importantes, que são basicamente, sabe, ali está. Olhe para isto. É desta forma que todos eles começaram a desmoronar, desde que se iniciou a discussão sobre a paz. É como? Quão evidente é isso? Quer ver uma ligação direta de como o mundo funciona hoje? Que raio, certo? E estes são os.
Deixe-me perguntar-lhe isso. São essas as pessoas que estão no ouvido de von der Leyen, no ouvido de Macron, no ouvido de Ruta, sabe? E no ouvido do seu amigo Kaja Kallas? Sim, claro. E como já disse antes, e mantenho a minha posição e reforço-a, vamos perder estas pessoas nos próximos 9 a 12 meses. Merz, Starmer, Macron são todos homens mortos a andar. Não representam as suas populações. Não sei se alguma vez fizeram. No sistema político alemão, não é possível afirmar categoricamente que o chanceler representa a maioria da população. E a Europa vai seguir um de dois caminhos. Ou vai voltar a algo que se assemelha muito à Europa dos anos 30. Hesito em dizer isso, mas é uma possibilidade. Ou vai organizar-se e vai restaurar os seus programas sociais ao nível que deveriam estar, a inveja do mundo. E vai reduzir esse 5% do PIB para cerca de 2% do PIB, que é tudo o que precisam, porque a Rússia não é uma ameaça para o resto da Europa. E vão eleger líderes que compreendam isso. Acho que quase me rio quando dizes isso. Tipo, o que é que a Rússia quer com a Europa? Quem iria querer a Europa? Bingo. É como dizer que Putin quer toda a Ucrânia. Ele pode sentir-se compelido a fazê-lo e a tomar essa decisão, dizendo fait accompli à Europa agora, agora. Se estão assustados, paciência, seja como for, mas por que quererias esse bloco todo? Por que não terias mais que guerra de guerrilha pelo resto do século? Viste alguns dos... Sabe o que fiz este fim de semana? Fui ao YouTube. Só eu sou nerd o suficiente para fazer coisas assim. E comecei a ver vídeos e fui de país em país a ver vídeos que são produzidos, por exemplo, em Bruxelas e em certas partes de Paris. Alguns desses lugares parecem um esgoto. Quero dizer, é horrível. Veja a indústria automóvel alemã. Quero dizer, foi exportado, ainda está a funcionar bastante bem, especialmente com determinados modelos e algumas empresas específicas, mas é exportado. Acho que temos mais produção automóvel alemã aqui agora do que a Alemanha. Sim, não, quero dizer, eles estão há 4 anos em recessão e não conseguem sair disso. E agora o Merz está a argumentar por mais 11,5 mil milhões de dólares para o seu amigo Zelensky. Quero dizer, sabe, a minha mãe e a sua provavelmente disseram-lhe a mesma coisa. Mostra-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Como é que se convida o Zelensky e depois se tira uma fotografia com ele depois do que se passa com o governo dele em relação à corrupção? Mais revelador, penso eu, é que isso acontece desde que eu estava no Departamento de Estado, já em 2002, 2003. Então, por que não tem consciência de que isso ocorre? Não podem ser tão estúpidos. No entanto, tenho de concluir que alguns são, mas têm os seus motivos ocultos, como mencionaste. Bem, sabe, o meu amigo Larry Johnson diz que é porque estão um pouco envolvidos. Ele acha que há algo... Cerca de 40 mil milhões de dólares que estão a voltar para os bolsos dos políticos europeus e americanos que aprovaram estes fundos para a Ucrânia. Não vi documentação real sobre isso, para ser justo. Mas, sabe, o Larry e eu falamos por mensagem no outro dia e ele disse que não. O Departamento de Defesa já está a investigar isso. Não tenho dúvidas sobre isso. E vou afirmar o seguinte: desde aproximadamente 2001, realizamos um trabalho notável na aquisição de governos europeus e secretários-gerais da NATO, começando com Stoltenberg e avançando para a Ruta. Que choque nos Países Baixos quando mudaram o governo recentemente. Esse é o choque que todos vão sentir ao longo do próximo ano, ou assim, porque não o fazem. Os governos atuais não representam a maioria das pessoas nos seus países. Isso é uma falha do processo eleitoral europeu, em muitos casos. É diferente em vários países, mas em França ainda não perceberam que terão de passar para uma sexta ou sétima república ou algo assim. Eles ainda não perceberam que tem governos e até presidentes que não representam o povo ou o parlamento. É insano o que a França faz, mas está a fazê-lo. E isso torna impossível ter uma política consistente e constante e uma que, como insinuou, não esteja impregnada de dinheiro perigoso. E os outros governos são construídos de forma semelhante. Não é assim que se deve conduzir uma série de democracias liberais numa união frágil que é mantida unida essencialmente pelo facto de não precisar de visto para atravessar a fronteira e ter o meu dinheiro.
E isso também vai sumir se não forem cuidadosos. Por isso disse que poderia voltar a uma Europa dos anos 1930, onde todos competem uns com os outros. Espero que não, mas é possível. Falando de dinheiro, o que achas desta coisa que estão a fazer agora? A União Europeia está aparentemente preocupada que, suponho, não vão ganhar dinheiro suficiente. Portanto, neste momento, estão a apropriar-se desses ativos russos que foram congelados e a afirmar que irão utilizá-los de alguma maneira para efetuar reparações à Ucrânia. Agora, quero dizer, desde quando é que o lado perdedor recebe reparações do lado vencedor? Hitler disse isso perto do final da Segunda Guerra Mundial? A propósito, só me rendo se me derem uns 100 mil milhões. Não consigo compreender. É um mundo estranho em que vivemos, sem dúvida. O New York Times comentou que dissonância era uma boa descrição. Aí está a diferença. Sim, eu acho que vamos. Como eu disse, acho que vamos. Lembro-me de voltar a uma conversa com Powell em 1989, quando me juntei a si pela primeira vez, quando ele era comandante das forças de comando, e ele disse-me, acho que ele estava recostado na cadeira e a falar eloquentemente. Ele disse, acho que vamos ver uma Europa completamente diferente quando todos os líderes se forem, cujos pés, mesmo que fossem apenas 13, como Kohl e Mitterrand e outros, estavam na guerra. Os pés dos novos líderes não estarão na guerra. Primeiro, vão enlouquecer e depois tentar resolver os danos causados pela sua loucura. Isso tornou-se bastante verdade. Acho que a Europa está realmente a ter problemas e, se não resolverem isso, vai haver, sabe, algo por cima das suas cabeças. A reaproximação entre Washington e Moscou, que espero que se resolva, como disse. Não está a acontecer de certa maneira? É verdade. Pode descarrilar a qualquer momento. Este homem Trump, é o personagem mais volúvel, instável e imprevisível que já tivemos à frente do nosso país. E isso já é dizer muito. Se olharmos para a nossa história, nunca se sabe o que vai acontecer com ele, simplesmente não se sabe. E isso provavelmente incomoda os líderes mundiais tanto quanto qualquer outro aspecto. Isso além do facto de que, agora, finalmente, penso eu, no geral, percebem que o nosso poder está a diminuir rapidamente e que a onda de choque dessa diminuição pode engoli-los de tempos a tempos. Acho que parte disso. A propósito, gosto disso no Trump. Nunca pensei que diria isto, não digas à minha esposa que disse isto em frente à câmera, mas... Gosto disso nele apenas porque quebra o molde do passado. Quero dizer, você é um conhecedor, sabe como é. Falei com amigos meus que trabalharam na CIA e no Departamento de Estado também, que disseram que a maioria dos presidentes chega lá e é instruída sobre o que fazer e dizer. Não acho que seja bonito. Não acho. Quero dizer, podias dizer ao Trump o que fazer. Não sei se ele vai sempre ouvir. Tem razão, mas é um ponto apenas feito taticamente, penso eu, porque estrategicamente Trump faz exatamente o que o Estado profundo por trás dele lhe diz para fazer. Agora, a bifurcação, ou algo maior que parece ocorrer às vezes, é porque há diferentes elementos do Estado profundo. O grupo de J.D. Vance está em retirada neste momento e a tentar desesperadamente descobrir como recuperar o terreno perdido. Perderam-no para Rubio e o seu assalto à América do Sul, e isso não é um termo demasiado forte. Ele está a realizar um ataque à América do Sul neste momento, à América Latina em geral, mas à América do Sul em particular. Ele está atrás de todos os países que, digamos, se opõem de alguma forma à interferência do Império nos seus assuntos. Comunistas. E ele deve parar com isso. E sabe o comentário de Tucker Carlson a Donald Trump, se for preciso? E eu acho que é. Quando ele estava a pensar no seu vice-presidente, perguntou ao Tucker sobre o Marco Rubio. E o Tucker disse, não o escolhas, vão assassinar-te. Diz-te muito. Eles gostam mais dele do que de ti. Este é um homem perigoso no Departamento de Estado, porque ele encapsula tudo o que vi na administração Bush, que era venenoso, desde o neoconservadorismo aos globalistas até a pura insanidade. Há algo que não mencionaste. Quem os tem? Não. Qual é o país? Qual é o país que os possui? Sim. Isso está a aproximar-se. Está a aproximar-se de algo diferente.
está a aproximar-se de um ponto de ruptura. Creio que a questão de Israel, neste momento, tem Zumaga com menos de 40 anos, com 60% a 65% nas sondagens a manifestarem-se contra a relação dos Estados Unidos com Israel. Isso vai desmoronar. Acho que Israel percebe. Estão a gastar dinheiro furiosamente agora, a tentar. Sim, compraram a CBS e o TikTok para tentar mostrar ao mundo que são boas pessoas. Estão a gastar todo este dinheiro, acho eu, porque não vai resultar. Vão desperdiçá-lo no Larry Ellison, que vai gastar bilhões, e outros como ele, e não vai funcionar porque não podes pegar nestes com menos de 40 anos e dizer-lhes o que fazer. Não pode, não importa quanto gaste. Gosto que vão comprar a CNN para tentar torná-los mais pró-Israel, agressivos e neoconservadores. Tipo, poupem o vosso dinheiro. Não precisam de fazer isso. Eu faria. Aconselho? Ninguém vê a CNN. Ninguém vê a CNN mais. É como se fosse um caso perdido e está a tornar-se verdade para todos os meios de comunicação tradicionais. Não, absolutamente certo. Toda a gente que está nos meios de comunicação alternativos, ou a publicar no YouTube, ou a fazer podcasts, ou, sabe, está a conseguir um público maior. Veja, eu era uma super estrela quando estava na CNN. Lembro-me de ti. Costumava ter-te no programa sempre. E é por isso que as pessoas gostam de mim, porque tinha pessoas como tu na CNN. Sei que isso foi há muito. Lembro-me, Larry. Os meus números eram bons, tinha classificações altas. Na verdade, colocaram-me antes do Wolf Blitzer, porque as classificações dele eram péssimas. E pensaram que se me colocassem antes dele, os números dele subiriam. Certo. Então lembro-me e estou a tentar recordar o número. Porque é assim, eu tenho isso. Tive reuniões e disseram-me, veja isto, está a ir bem. E eu estava a sair-me bem nas demos com afro-americanos e hispânicos, e nunca tinham visto estes números antes. Mas era algo como 550 mil espectadores, sabe? A cada 15 minutos ou algo assim. E eram números bons naquela altura. Verifiquei recentemente só para ver o que a CNN está a fazer. Tem sorte se conseguirem 100 mil espectadores durante o dia. 100 mil num país de, 300 ou 350 milhões de pessoas? Não é assim tão bom. Sim, o juiz Napolitano e eu falamos fora das câmaras sobre os seus subscritores em comparação com a audiência semanal da CNN. E o juiz estava a superá-los. Sim, com certeza. A vencê-los completamente. Sim. Com um podcast pequeno na cave dele ou onde for. Ele é um bom rapaz, aliás. Olá, pessoal. Jane e Boris, façam-me um favor. Coloquem estas. Vamos olhar novamente para estas fotos de Jared Kushner e Steve Witkoff com Kirill Dmitriev. Quero fazer um ponto sobre isto que acho fascinante. Não creio que estes rapazes tenham estado em Moscovo antes. A maioria dos americanos nunca esteve lá, em Moscovo. Parte disto é experiencial para eles, ao verem e pensarem: uau, este lugar é limpo, as pessoas parecem unidas. Não há vagabundos, não há sem-abrigo, não há dependência de drogas, não há crime a mencionar. O que é isto? Este lugar é diferente do que pensávamos. Se forem pessoas de negócios espertas, talvez planeiem uma ideia genial, certo? Olhem para estes edifícios. É a diferença marcante entre a realidade da Rússia em diversos aspectos e aquilo que os americanos imaginam ou o que lhes é comunicado, ou até ambos, é verdadeiramente impressionante. É impressionante. Quero dizer, olhe para o Lindsey Graham. Não é apenas o seu vitriol e ódio, é também o facto de ele acreditar no que está a dizer. Sim. Ele odeia a Rússia, detesta a Rússia. Perguntei a alguém no Quebra-Nozes, levei a minha neta para ver o Quebra-Nozes de Tchaikovsky. Perguntei a alguém na plateia, disse, o que acha da Rússia? O que acha de Tchaikovsky? Ah, gosto da música, mas a Rússia é terrível. Provavelmente sabe que Tchaikovsky é russo. Quero dizer, há muitos americanos que estão manipulados, completamente manipulados sobre isso. E depois leva-se de volta à Guerra Fria para as pessoas que conheces com mais de 45, 50, 60 anos, que viveram pelo menos uma parte disso. Mas tens de considerar a propaganda que tem sido divulgada recentemente para os jovens que te olham e perguntam: por que gostas da Rússia? Por que tens algo favorável a dizer sobre a Rússia? Ficaria surpreendido com quantos americanos são assim agora. Estão totalmente doutrinados. Sim, é verdade. Eles nem querem ser neutros ou considerar isso. E percebes que é só alguém para odiar. Precisamos de alguém para odiar no Império. Mas tens de ter. Vou dizer-te o que acho importante. Estava a falar com o Boris, o meu produtor, sobre isto no outro dia, porque mencionamos nas redes sociais que recebo centenas de milhares de pessoas a assistir ao nosso conteúdo.
especialmente no X. E quero dizer, publicamos um post e logo 30 mil, 40 mil pessoas. E eu penso, isso é interessante. Mas logo abaixo surgem muitos comentários maus de pessoas a dizer: ó, és um apologista, ou és isto ou aquilo. Aqui está o ponto. Nunca conseguem articular uma defesa contra o meu argumento. O que fazem é insultar-me e chamar-me nomes, ataques ad hominem, etc. E estou apenas à espera que alguém diga: podes dar-me outra coisa? Mas é difícil encontrar isso por aí, dos Lindsey Grahams do mundo ou de outros. Bem, imagine a minha profunda angústia. Tenho 2 netos. Um deles é piloto na Força Aérea dos Estados Unidos da América. O outro... Bem, não direi o quê. Não direi o que é esse, mas vamos falar sobre o meu filho também. O meu filho é tenente-coronel na Força Aérea. E ambos têm um profundo desgosto pela Rússia. O meu neto, que tem 26 anos, acredita que vamos entrar em conflito armado com a Rússia e está a treinar intensivamente e a voar para se tornar altamente competente e capaz. Quando fizermos. Imagine como são as conversas que costumamos ter. Mas ele apoia isso? O que ele sabe além de que Putin é mau e tal? Vou dizer o que o filho, neto da Força Aérea, sabe. Ele sabe o que os generais de 3 e 4 estrelas dizem, e isso, na minha opinião, é corruptor. Fiz um esforço para dissuadi-lo disso. Temos um corpo completo de bandeiras nas Forças Armadas dos Estados Unidos que China e Rússia. Vamos combater contra eles. Treinem-se agora. Treinem-se agora. Preparem-se. Vamos lutar contra eles. É o que ouvem todos os dias. Façam algo com o dinheiro. Sim. Sobre isso. Sente-se, de alguma forma, na América e, mais especificamente, já que tem ligações com o exército, que estão a começar a perceber que a queda da velha Europa está a acontecer e que não deveríamos estar a bajular os franceses e os britânicos, etc., já não é? É típico do Exército. Os tenentes-coronéis e os coronéis percebem isso e espero que não saiam todos porque eles entendem. Porque o que eles também percebem é que as pessoas acima deles, né, os oficiais de bandeira, os almirantes, os generais, são o tipo de pessoas que vão concordar, por exemplo, com movimentos excessivos após o barco ter sido atingido e eles matarem as pessoas que sobreviveram a este ataque. Eles vão concordar com isto. Preocupa-me bastante sobre os militares porque estão a ter sucesso, sendo Trump, Hegseth e outros, em remover todos nos militares que se oporiam e garantir que sejam substituídos por quem não o faça. Isso é fascinante. Última pergunta, pois acho que temos de ir. Acho que o presidente Putin vai começar a responder a perguntas e estamos a acompanhar mais do que normalmente por causa desta situação com o Witkoff e o Jared Kushner na cidade. Como vê o desfecho desta situação? Esta nova discussão entre Witkoff e o presidente e a mais recente investida de Trump, dizendo que, para o inferno com a Europa, ele está a avançar. Relações com Rússia. Espero que ele realmente tenha a intenção do que disse e que não seja, como aconteceu no passado, dissuadido por conversas. Outros, seja Zelensky, e não creio que isso aconteça, ou os europeus, o que é mais provável e, de certa forma, sabe, apostam nisso. Espero que ele leve isso até ao fim. E acho que o Sr. Zelensky, de uma forma ou de outra, vai desaparecer nos próximos 1 ou 2 meses. Acreditas que ele será apanhado em atos de corrupção ou pensas que ele será eliminado? Não estou certo. Se voltar a 2002, 3 e 4, quando colocávamos pellets nucleares nas refeições das pessoas e desfigurávamos as caras e outras coisas assim, diria que ele será eliminado. Fora porque ele é extremamente embaraçoso. Ele é uma vergonha. E há outras pessoas na Ucrânia que percebem isso para seu prejuízo financeiramente e de outras formas, e não verão outra maneira de se livrar dele. E será um nazi ou algo que o tire de lá. Provavelmente vão incriminar alguém se não conseguirem de outro jeito. Sim, há muitos lá. Rapaz, digo-te, e alguns são poderosos. Sim, disseram-me, há entre 150 e 200 mil pessoas que levantariam a mão e diriam, estou de volta. É louco. Larry Wilkerson, que prazer. Obrigado, meu amigo, por nos guiar nesta conversa neste dia histórico aqui na Rússia, enquanto nos preparamos para ver as conversas entre o presidente e o Sr. Witkoff, e presumo o Sr. Kushner. Não tinha a certeza se o Sr. Kushner vinha. O Sr. Trump provocou-nos, dizendo que ele vinha. Agora sabemos que está. Vimos as fotos. Isso prova. Obrigado, amigo. É sempre um prazer estar consigo. Fazemos isto, você e eu, há décadas e ainda continuamos.